Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Amém. Amém. Toma o teu assento aí, dando glória a Deus. Aos leitores da Bíblia, observando a trajetória do rei Davi, percebe que Davi, no seu reinado, enfrentou muitas guerras. E o bom de enfrentar guerras é porque quem enfrenta guerras tem grande possibilidade de obter vitórias. Davi enfrentou tanta guerra, e em grande parte das guerras que Davi enfrentou, Deus o deu vitória. E quando você lê a Bíblia, você percebe que a vitória dos povos antigos não dava apenas o sentimento de superioridade sobre o povo que perdeu a batalha, mas a Bíblia diz que quem vencia as batalhas tinha por direito tomar para si todas as riquezas, os bens valiosos dos povos que perdiam as batalhas. Aí nós entendemos que como Davi guerreava muito, como Davi tivera muita vitória, Davi foi se enriquecendo, porque a cada vitória Davi trazia o despojo, era assim que se chamava as riquezas dos povos vitoriosos, os despojos, que eram os bens monetários da nação perdedora, que a nação vencedora levava para si. Para você ter uma ideia, Davi ficou tão rico com as suas vitórias, com os despojos que ele trazia das batalhas vencidas, que durante o seu reinado, Davi não tinha um banco comercial para colocar o seu dinheiro, para colocar o seu ouro, para colocar a sua prata, para colocar o seu bronze, para colocar as ferramentas, as armaduras, as armas que ele obtinha do povo inimigo. A história diz que Davi, ele vai fazer durante a construção do seu palácio real, ele vai reservar uma sala, e esta sala tem apenas um objetivo. O objetivo desta sala era armazenar as riquezas do rei Davi, armazenar os tesouros do rei. Esta sala do palácio de Davi se tornou o compartimento mais raro do palácio, se tornou o compartimento mais valioso do palácio, pois ali havia prata, muito ouro e muitas coisas preciosas de valor. Davi fez algo diferente quando ele manda construir a sala, quando ele coloca as riquezas na sala dos tesouros. O Davi não
segurança para guardar a sala. Davi não contrata nenhum soldado armado para guardar a sala mais valiosa do rei. A história diz que Davi escolhe entre todo o povo um homem que não tinha muita experiência com guerra. A experiência dele era em prestar serviço. Davi toma uma decisão. Ele vai confiar o compartimento mais caro. Ele vai compartilhar toda a riqueza do seu reino nas mãos de um servo comum. Só havia um detalhe desse servo, e este detalhe diferenciou ele de todos os outros. E qual era o detalhe no servo que Davi levantou para cuidar da sala dos tesouros? O servo tinha um diferencial. Ele era um servo fiel. Davi levantou um servo fiel para guardar a sala mais cara do palácio, a sala dos tesouros do rei. Quando Davi separa este servo, Davi ele vai dar duas coisas logo para este servo. A primeira coisa que Davi vai dar para o servo é uma chave, a chave da sala dos tesouros do rei. Para você ter uma ideia, esta chave não tinha cópia, só havia uma chave na mão de um servo fiel. Davi, para entrar na sala que pertencia a ele, Davi não conseguia, se não fosse por intermédio do servo fiel. Como essa chave não tinha cópia, nós percebemos o que a Bíblia diz no Apocalipse, nesse texto tão conhecido, que muitos de nós já participamos de tantas campanhas de portas abertas. O texto que nós lemos diz que quem tem a chave abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, exatamente porque a chave era única. Só quem podia fechar era quem abriu, só quem poderia abrir era aquele que havia fechado. Chave única Davi dera ao servo. Esta chave, além de ser única, ela tinha outra característica. Ela tinha um nome bem peculiar. O nome desta chave, eu fico imaginando quando Davi vai entregar a responsabilidade para o servo fiel. Davi entrega a chave e diz: essa chave é única, você recebe esta grande responsabilidade, mas eu quero que você entenda uma coisa: você tem livre acesso aos tesouros do rei, você tem livre acesso às riquezas do rei, mas entenda uma coisa: esta única chave, ela tem nome. E esse nome é pedagógico, esse nome vai te ensinar alguma coisa. E qual é o nome da chave? O nome da chave é a chave de Davi. Para que isso? Colocar o nome do rei na chave, exatamente para o servo entender que ele tinha livre acesso ao tesouro, mas o tesouro tinha dono, e não era o servo fiel. O servo com a chave, com o nome do rei, entendia que tinha acesso aos tesouros, mas não podia fazer o que queria com os tesouros, porque os tesouros não eram do servo fiel, estava nas mãos do servo, mas pertencia ao rei. E esta é a primeira lição que eu trago nesta noite. A igreja de Deus, entre tantos títulos que nós recebemos um título de servos e servas do Senhor. E assim como o rei Davi confiou seus tesouros ao servo fiel, Deus também confiou muitos tesouros a mim
e a você. Ele confiou dons espirituais, tesouro de Deus. Ele confiou frutos do Espírito, tesouro de Deus. Ele confiou o cargo que você tem na igreja, tesouro de Deus. Ele confiou a unção, tesouro de Deus. Ele confiou o poder, tesouro de Deus. Ele confiou muitos tesouros na nossa vida. A Bíblia diz na carta de Paulo a 2 Coríntios, dizendo assim: eu coloquei o meu tesouro dentro do vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Deus quer que nós entendemos nessa noite é que nós temos livre acesso aos tesouros de Deus, mas quer que você entenda que é de Deus e não é nosso. Você tem acesso ao dom, mas o dom não é seu. Você tem acesso à igreja, mas a igreja não é sua. Você tem acesso ao departamento, mas o departamento não é seu. Por que você está dizendo isso? Porque tem gente que bate cabeça dentro da igreja, só porque é obreiro, acha que é o semideus, só porque é usado, acha que é melhor do que os outros. Você é apenas um servo que está sob a autorização de Deus, tesouro de Deus nas tuas mãos. E Deus me trouxe aqui para dizer: eu te uso, mas o tesouro é meu. Eu te uso, mas o tesouro me pertence. Está em nossas mãos, mas pertence a Deus. Então não fica bobão por aí dizendo: eu sou, eu posso, eu faço, que na verdade você não pode, não faz. A Bíblia diz que se não for o Senhor, nada poderemos fazer. O servo fiel recebe a chave e ele entende que a chave tem nome, pertence a Davi. A segunda coisa que o servo recebeu foi uma placa no formato de uma chave, que colocava no seu ombro como se fosse um cinto. Esta chave trazia alguns simbolismos. O primeiro simbolismo desta placa que o servo fiel carregava era que esta placa, por andar constantemente no ombro do servo fiel, trazia nele uma sensação de peso. E esta é outra lição que Deus traz para mim e para você. Ser responsável pelos tesouros de Deus pesa nos nossos ombros. Ser usado por Deus pode até ser bonito para você que está aí sentado assistindo. O Deus usar o pastor, Deus usar o pregador, Deus usar o levita, Deus usar o profeta, Deus usar o orador. Para muita gente é bom, é bonito, mas só Deus e quem é usado sabe do peso que é ser usado por Deus. Há uma responsabilidade grande sobre aqueles que Deus confiou os seus tesouros. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que quem muito é dado, muito será cobrado. Uma das grandes responsabilidades que o servo fiel tem em ser responsável pelos tesouros de Deus é que um dia Deus pedirá conta. Você lembra da parábola dos talentos? Quando Deus confia 5 a um, 3 a outro e um talento na mão do outro. Aí a Bíblia diz que aquele Senhor volta e vai pedir conta dos talentos que ele deu. 5 foi multiplicado a 10, 3 foi multiplicado a 5, mas teve um que não multiplicou, teve um que enterrou, teve um que travou, e a Bíblia diz que teve um duro juízo para aquele. Se você receber um tesouro de Deus, não se trave, deixa Deus usar você. Se você receber um dom de Deus, não fique aí dificultando as coisas, dá lugar para Deus te usar, porque um dia Deus vai pedir conta das tuas pregações, um dia Deus vai pedir conta das tuas orações, um dia Deus vai pedir conta do trabalho que Ele confiou nas tuas mãos. Por isso que a Bíblia diz: o que
responsabilidade. Segundo, o que representava a chave no ombro, representava uma mensagem, mas agora para aqueles que o olhavam, quando se olhava para o servo fiel, com aquela chave no ombro, com aquela placa no ombro, passava-se uma mensagem. Qual, pastor? Lá vai o servo fiel, a quem o rei depositou toda a sua confiança. Deixa eu dizer, é responsabilidade ser usado, mas é motivo de honra, porque Deus depositou em nós algo tremendo, algo valioso, porque Ele confia. E não adianta ficar falando mal de quem Deus confiou algo, não adianta reclamar de alguém que é usado por Deus, falar mal, querer tomar o lugar do outro. Se Deus usa, é porque Deus depositou a confiança. Servos fiéis, Deus depositou a confiança em você. Eu quero dizer a você que às vezes fica triste porque você é criticado na igreja. Alguém me criticou, alguém não gostou do culto que eu dirigi, alguém não gostou da oração que eu orei, alguém não gostou do louvor que eu louvei, alguém não gostou da pregação. Ei, ninguém está aqui para gostar de nada. Nós estamos aqui, o único que tem que gostar é Deus, porque nós viemos para cá para entoar a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Quer falar mal da minha pregação? O problema é teu. Ele confiou a oportunidade a mim, eu vou pregar. Se alguém quer falar do louvor que você louva, o problema é de quem quer falar. Foi Deus que te deu a oportunidade, louva. Foi Deus que te deu a oportunidade, prega. Foi Deus que te deu a oportunidade. Deixa Deus usar você. Ele confia em você. Ele confia em você. Terceira coisa que a placa demonstrava, o que? Quando se olhava para o servo fiel, levando a placa no formato de chave no ombro, se passava mais uma informação. Lá vai o servo a quem o rei deu autoridade. Autoridade, porque se alguém quisesse chegar no servo, brincando com ele, fazendo qualquer brincadeira por causa do símbolo, ou querendo fazer qualquer brincadeira que ameaçasse o tesouro do rei, o servo fiel tinha autoridade para ordenar que ele fosse preso. O servo fiel tinha autoridade do rei para ordenar quem matava ou quem vivia. E isso que eu quero que você entenda nessa noite. Deus também nos deu poder e autoridade. Ele chamou seus discípulos e disse: eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpente e escorpiões, curar os enfermos e tirar da libertação ao preso e expulsar os demônios. Deus deu autoridade para você, servo fiel. Você não pode andar na igreja dessa vida com medo de Satanás. Não pode deixar o diabo fazer o que quiser na tua casa, fazer o que quiser na tua família. Tem gente que chega na igreja desesperado: pastor, ora por mim, porque meu filho está desse jeito, minha filha está desse jeito, o marido está dessa forma, a mulher está dessa forma. Ei, Deus está dizendo: eu te dei autoridade. Abre a tua boca e libera uma palavra de autoridade na tua casa, na tua vida, na tua família. Satanás não tem legalidade para prender, para oprimir, para te perseguir e fazer você ficar aí desesperado. Abra sua boca com poder e autoridade e ordene que as obras do diabo caiam por terra, e ordene que as algemas dos prisioneiros caiam, porque Deus lhe deu autoridade. O salmista disse assim: abre bem a tua boca, porque eu te encherei. Quando você libera uma palavra de autoridade, os demônios retrocedem. Quando você libera uma palavra de autoridade, os trabalhos e macumbaria são desfeitos. Quando você libera uma palavra de autoridade, uma luz ilumina no mundo espiritual. Os demônios podem retirar dizendo: é melhor ir embora, porque o crente de autoridade acabou de falar. Oh, glória. Você tem autoridade. O rei
Davi deixou um modelo para todos os reis posteriores a ele. E o modelo deveria ser seguido à risca. E qual foi o modelo que Davi deixou? Todo o reinado em Israel tinha uma sala dos tesouros. Segundo, toda sala de Israel não tinha guarda para proteger, mas era escolhido um servo fiel para ser responsável. Terceiro, toda sala nos reinados dos reis tinha apenas uma chave sem cópia, e a chave levava o nome do rei Davi. E quarto, a sala ou a chave em forma de placa estaria no ombro ali do servo fiel, para lembrar da responsabilidade dele, para lembrar do povo que o rei confiava nele e depositou nele toda a autoridade. Te contei toda essa introdução para dizer para você que algo inusitado começa a acontecer no texto que nós lemos, porque foi passando a chave ou o modelo deixado por Davi de reis em reis, e a Bíblia diz que essa chave chegou nas mãos do Senhor Jesus. Nós vemos um texto no Apocalipse que diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Aleluia! O texto está fazendo menção ao Senhor Jesus Cristo. Quando Deus me deu essa mensagem, eu fiz uma indagação a Deus. Eu disse: Deus, alguma coisa está errada aqui, porque se há um modelo a ser seguido, o modelo não está sendo seguido à risca, porque a chave não poderia estar na mão de Jesus. A chave tinha que estar na mão do servo fiel. Por que a chave não podia estar na mão de Jesus Cristo? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo não era servo, ou não era servo a princípio. Isaías, quando profetizou, a Bíblia diz no capítulo 9, versículo 6: um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele. Jesus era príncipe. Aí a Bíblia vai falar o nome que ele receberia: Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E quando eu indaguei Deus com esta indagação, Deus falou para mim: certo, até aí tudo bem. Jesus, como príncipe, não poderia receber a chave de Davi, porque quebraria o modelo que o rei havia deixado. Mas faltou algo para você lembrar. Eu disse: o que, Senhor? Aí Deus me lembrou de um texto bíblico de Filipenses capítulo 2, aonde Jesus, interessado em receber a honra de carregar a chave de Davi, decidiu algo importante. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha o principal: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha ele abrindo mão. Ele aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha, recebendo a chave: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele abriu mão do principado, ele se fez servo. Quando ele decide ser servo, o Deus Todo-Poderoso entrega a chave de Davi.
Davi. Por isso que Jesus, quando vai falar com João no Apocalipse, ele vai dizer: quem está falando contigo, João, é quem tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Jesus tem a chave de Davi. E eu quero que você entenda uma coisa, e essa pergunta que eu vou te fazer foi linda quando Deus me fez. Deus me fez essa seguinte pergunta: você sabia o que tinha na sala dos tesouros do rei Davi? Eu disse: sei. A Bíblia diz que tinha prata, a Bíblia diz que tinha ouro, a Bíblia diz que tinha até a espada de Golias, que ele colocou lá dentro. Tinha toda a riqueza que Davi conquistou na guerra. E Deus disse para mim: tá certo, tudo isso e mais um pouco havia na sala dos tesouros do rei Davi. Aí Deus me fez uma pergunta: se Jesus tem nas mãos a chave de Davi, qual é a sala dos tesouros que ele guarda? Porque Jesus tem a chave da sala dos tesouros, não de Davi, mas dos tesouros de Deus. Aí Deus falou para mim assim: você sabe o que é que tem na sala dos meus tesouros? E eu disse: tu és o dono da prata e do ouro, deve ter prata e ouro aí. E Deus disse: não, tenho algo mais precioso do que a prata na sala, tenho algo mais honroso na sala do meu tesouro. Isso é muito mais caro do que a prata, muito mais caro do que o ouro. E o que é que o Senhor tem na sala dos teus tesouros, Deus? Eu perguntei. E o Senhor disse: sabe o que tem lá? Mais caro do que a prata, mais caro do que o ouro, mais caro do que o dólar, do que o euro, de toda a riqueza. Diz o quê? O Senhor disse: a alma do ser humano salvo. O que tem na sala do tesouro de Deus sou eu, é você, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como prova isso, pastor? Olha, se Deus ele é espírito, para que ele vai colocar ouro físico na sala do céu? Ele não precisa disso. Agora a alma é espiritual. A alma, eu vou te provar, ela é muito mais valiosa do que o ouro. A Bíblia diz no Salmo 49, olha a importância que você tem para Deus. Versículo de número 6: aqueles que confiam na sua riqueza e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a alma do seu irmão ou dar a Deus algum valor em resgate dele, pois a salvação da sua alma é caríssima e os recursos da terra não chegariam ao valor de uma alma. Eita glória! Jesus tem a chave para guardar você na sala dos tesouros de Deus. É por isso que quando Jesus veio na terra, ele contou uma parábola falando da importância dos tesouros de Deus. Mateus capítulo de número 13, versículo 44: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou, escondeu, e pela alegria sua foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo só por causa do tesouro. Ele abriu mão de toda a riqueza para comprar o tesouro. Versículo 45: o reino dos céus é semelhante ao homem que negocia boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola achada. Veja que o Senhor Deus olha para você e diz que a tua alma é caríssima
riqueza que não tem dinheiro que a compre. Perceba que você tem tanto valor para Deus, que Deus compara você como um tesouro escondido e como uma pérola belíssima. É por isso que Pedro chegou e escreveu dizendo: vocês são tão valiosos, vocês têm tanto valor para Deus, que vocês não foram comprados por nenhuma coisa corruptível como a prata, nenhuma coisa corruptível como o ouro, mas fortes comprados pelo precioso sangue de Jesus. Você vale muito para Deus, o teu valor excede as rubis para Deus. Deus tem a riqueza dele e você é o tesouro da sala dos tesouros. Por essa razão, você não pode andar cabisbaixo, achando que não vale nada. Você não pode andar cabisbaixo, achando que você é o patinho feio da história, que você não tem valor algum, que ninguém gosta de você. Você é o bem mais caro de Deus. Você é o tesouro de Deus. Não deixa ninguém tentar humilhar você. Não deixa dizer que você é ninguém, não presta para nada. Quem não presta é Satanás. Você é a riqueza de Deus. O seu brilho brilha diante do olhar de Deus. Aí a Bíblia diz que não foi colocado anjo para te proteger, não foi colocado anjo para te guardar. Quem guarda é quem tem a chave de Davi. É por isso que a Bíblia diz que Satanás, ele ruge como um leão ao nosso derredor, procurando nos tragar. Por que não traga, pastor? Porque ao nosso redor está Jesus com a chave das salas dos tesouros, dizendo: Satanás, aqui você não toca. É tesouro de Deus, é bem mais precioso de Deus. Ele até tenta, mas a Bíblia diz que 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido, porque Jesus, o nosso general de guerra, está ali para te guardar, está ali para te proteger. Você é tesouro de Deus. Tem um louvor que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior. Dizendo às vezes que não é. Aí essa palavra vem para dizer: eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, exalte ao Senhor. Ouve bem forte. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Senhor está levantando o teu ânimo nesta noite. Você que entrou aqui porque
alguém te humilhou na semana, você que entrou aqui porque alguém disse que você não era na semana, que você não ia conseguir, não ia chegar em lugar nenhum. Deus me trouxe aqui para dizer: levanta a tua cabeça, você tem valor. Satanás queria prender pessoas na depressão, na angústia e no complexo de inferioridade. Mas Deus, através dessa palavra, está quebrando a depressão que estava preparada para te amarrar. Está quebrando o espírito de suicídio que estava preparado para arrancar tua vida dessa terra. Deus, nessa noite, está limpando o teu coração, levantando a tua cabeça e trazendo um novo brilho nos teus olhos. Você vai sair daqui de cara para cima dizendo: eu sou tesouro de Deus, eu sou tesouro de Deus. Satanás, sai da frente, porque eu sou tesouro de Deus. Oh, glória. Se alguém dizer: rapaz, você não conhece a Bíblia, pensa que eu sou tesouro de Deus, sou mais valioso que qualquer prato de ouro. Está ficando doido, estou não. Foi Deus que disse, está escrito. Vai acontecer algo assustador agora no versículo 8. Vou terminar. Quem tem a chave de Davi disse assim: ó: eis que pus uma porta aberta e ninguém vai fechar. Por causa da chave, era único, ele abriu e ele que vai fechar. Que porta é essa, pastor? É a porta da sala dos tesouros de Deus. E aqui é assustador. Pastor, por que tem gente que aceita Jesus, está na igreja e depois se desvia? Porque a porta está aberta. Porque quem entra pode sair a qualquer momento. Por isso que tem uns que vêm, adoram, você conhece muitos, e estão lá no mundão de volta. Por quê? Porque Deus não amarra ninguém. Eis que coloquei uma porta aberta e te faço um convite. Que você quer entrar? Quer se tornar tesouro de Deus? Recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador e entra. Mas dentro da sala você não está preso. A qualquer momento você pode sair. Por isso que muitos desviam. Só que a Bíblia diz assim: eis que pus uma porta e ninguém vai fechar, porque só Ele vai fechar. E um dia a porta vai fechar. Vai. Mateus 25, a Bíblia diz que haviam 10 virgens, 10 dormiram, 10 acordaram, 5 tinham azeite na botija, 5 saiu. O rei volta, coloca a porta aberta, e quem estava lá entrou. Só que a Bíblia diz que o rei fechou as portas. Um dia a porta vai fechar. Ele abriu, e enquanto está aberta, tem gente aceitando Jesus e tem gente sendo salva. Mas no dia que a porta fechar, vai chegar dizendo: abre-nos a porta, Senhor. E ele vai dizer: eu não vos conheço. É por isso que Deus está dizendo para você: entrou na sala do tesouro, não saia, não vá tirar férias lá fora, porque quando você pensar em voltar, a trombeta já pode ter tocado e a porta já ter se fechado. Se você entrou, se você está na sala do tesouro de Deus, não pense em sair, em se misturar com quem está lá fora. Pelo contrário, vai lá fora e convida alguém dizendo: a porta está aberta, vamos entrar. Porque um dia a porta vai fechar. E que não seja você do lado de fora, que não seja você o próximo filho pródigo. Nós não podemos estar brincando de ser crente. Nós precisamos buscar Deus a cada dia mais e mais, porque a qualquer momento a porta se fecha, e quem está dentro não tem que sair mais, e quem está fora está doido para entrar, e às vezes não consegue achar se a gente não for mostrando o caminho. É por aqui. Então você que entrou aqui meio fraquejando,
Eu pensando em, vou tirar umas férias, né? Vou passar um tempo na fada, depois eu volto. Falando, faça isso não. Você já estava sendo influenciado no teu trabalho, na escola, por pessoas que estão fora da sala do tesouro. Não faça o que eles fazem. Convidem eles para fazer o que você está fazendo. Convida eles para entrar na sala do tesouro, porque tem um guardião com a chave na mão que não vai deixar ninguém tocar em você. Bem mais precioso de Deus é o que você é. Tesouro de Deus é o que você é. Mas todo tesouro brilha, mas todo tesouro perde brilho. E tem crentes que entrou nessa noite, que um dia já brilhou muito, reluzindo o brilho da glória de Deus, mas entrou meio apagado. Pastor, eu sou tesouro, eu estou dentro da sala, só que eu estou meio assim, parece que eu estou perdendo o brilho. E isso é humano, isso é comum, mas não é para ser normal. Por isso que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Não deixa o brilho apagar. Tem um louvor, eu sou um pouco cantar, você já percebeu, né? Às vezes quando eu levo para louvarzinho que eu gostava, tudo era mais novo. Tem um louvor que diz assim: a alma chama queimando, é Deus que está operando. Anjos estão passeando na congregação. Há uma brisa que sopra, Deus está neste lugar. Há uma chama queimando e não pode apagar. Não deixe a chama apagar, essa chama do Espírito. Mas ponha mais lenha no altar, faça o fogo aquecer. Não saia daqui sem resposta, Deus está neste lugar. Isso aqui é só para quem crê, ó. O anjo chegou e quem veio buscar vai levar. Levanta a tua mão porque eu estou me arrupiando tudo aqui, ó. O fogo vai acender de novo. A chama vai acender de novo. Pastor, por que fogo? Porque o fogo é que traz o brilho novamente do ouro. É o fogo que traz novamente o brilho da prata. É o fogo que traz novamente o brilho do bronze. Quanto mais fogo, mais brilha. Quanto mais fogo, as mazelas se queimam e só resta o brilho do tesouro. Deus está mandando fogo porque você vai voltar a brilhar. Deus está mandando fogo porque o teu brilho do tesouro vai voltar. Você não vai mais viver uma vida espiritual baixa. Você não vai mais viver uma vida capengando na presença de Deus. Ao fogo de Deus iluminando, ao fogo de Deus purificando, ao fogo de Deus reduzindo o teu brilho nessa noite. Diz, vamos levantar, levante a tua mão, meu Deus. O Senhor me mostra duas visões agora. Me mostra umas nuvens escuras descendo e me mostra uma faísca de ouro descendo de um lado. E quando a faísca de ouro combate no chão, as fumaças escuras vão se dissipando. O que é isso, pastor? É Deus devolvendo o brilho de crente que estava acinzentado. É Deus devolvendo a alegria de crente que estava apagado. Você vai voltar a reluzir a glória de Deus. Você vai voltar a
pregar com mais unção. Você não vai pregar como pregava. Há um brilho maior de Deus na tua pregação. Você vai orar e a tua oração vai ser poderosa. Mais do que já era. Alabaxando, alabaçou. Oh, Santo de Deus, aleluia. Oh, Jesus grande. Oh, Senhor da glória, aleluia, aleluia. Deus está aqui, Deus está aqui. Oh,